Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Troca de Saberes. Hoje eu vou responder um e-mail que eu recebi lá no portal Andragogia Brasil, que é onde eu escrevo sobre educação de adultos. Essa pessoa que mandou o e-mail, que eu vou ler aqui as dúvidas dele, é uma pessoa que está lá em Sobral, no Ceará. Não sei se eu posso citar o nome, porque ele mandou um e-mail, ele não escreveu aqui nos comentários do YouTube. Então vou deixar meio que anônimo, mas o que ele disse foi o seguinte: boa noite, Caio, estou fazendo uma pós-graduação na área qual eu trabalho e gostaria de me tornar professor. É um sonho dele ser professor, que a mãe dele já é professora, que ele quer dar aula para pós-graduação e que ele tem algumas dúvidas relacionadas a como tornar professor, a questão de título. Ele colocou algumas delas aqui, vou ler aqui para vocês. Primeira delas, estou fazendo a pós-graduação na área, isso ele já tinha dito lá em cima, e ele está na dúvida se terminando a pós-graduação ele faz um mestrado. Eu preciso do mestrado para ter um reconhecimento dentro de uma faculdade, uma instituição de ensino. Outra dúvida é sobre os valores a qual os professores recebem, se faz diferença investir, ser pós-graduado, ser um mestre, um doutor. E por último, ele parabeniza o canal, diz que está sempre acompanhando e que se eu puder ajudar ele com algumas orientações do que fazer, não que fazer. O que eu acho é o seguinte: primeiro, não sou a voz da razão, eu posso dar aqui a minha opinião, sou professor e já atuo há muito tempo com palestras, com treinamentos, e vou dar aqui a minha percepção. Desde já eu convido você que está assistindo, se for professor, se for mestre, doutor, pós-graduado, seja quem for você, que você comente aqui e dê a sua opinião também, porque o ideal é que a minha voz não seja a única aqui, que a gente possa trocar saberes. Bem, vou começar dando a minha opinião sobre a questão de diploma, se pesa ou não no ambiente acadêmico. Durante muito tempo eu fui contra você ser reconhecido por um diploma. Na verdade, um pouquinho ainda sou. Eu acho muito fechado você avaliar uma pessoa só pelo título acadêmico a qual ela tem. Esse é mestre, esse é doutor, esse é um pós-doutor. Acho que isso é muito pequeno. Por quê? Porque existem grandes educadores, e estamos falando aqui no Brasil, estamos falando fora também, que deram aula nas maiores instituições, às vezes sem ter grandes títulos acadêmicos, só pelo que a pessoa era, pela proposta de ensino, pela didática, pelo que ela já tinha feito pela educação. Mas beleza, eu sempre brinco, e aí eu queria que essa mensagem fosse para você, meu amigo lá do Ceará, mas que fosse também para todos nós que queremos tornar professores. Eu brinco que é o seguinte: se você for pós-graduado, você ficou lá 2 anos estudando, fez uma pós-graduação, MBA, mas tem um lato sensu, tendo essa pós-graduação, tendo o título, você pode começar a dar aula. E aí então, como especialista, você vai precisar de muitos contatos mesmo. Coordenador, diretor, outros professores, você vai ter que mexer ali a tua rede, fazer um networking, isso vai ser fundamental. Por quê? Porque assim como você, muitas pessoas são pós-graduadas, muitas pessoas têm MBA, hoje o acesso ficou muito fácil. Não é como estricto sensu, um acesso mais restrito à educação como é o mestrado ou o doutorado. Eu digo que se você é pós-graduado, se você quiser ficar só com a pós-graduação, tudo bem. Em tese, segundo aí as nossas leis de educação, você pode dar aula como especialista. O número de especialistas dentro de uma instituição vai variar muito do porte dela, do renome, de qual faculdade nós estamos falando. Se você pegar uma faculdade de renome grande, o número de especialistas tende a ser muito baixo. Eles pegam profissionais que são especialistas em suas áreas específicas. Por exemplo, você vai ministrar uma disciplina de logística. Eles vão pegar pessoas que trabalham há 8, 10, 15 anos na área de logística e que tenham muito a falar, que tenham competências, conhecimento, habilidade, atitude para falar sobre aquele conteúdo.
A grande questão é que a gente sabe que saindo da graduação, entrando numa pós-graduação, em momento algum nós nos tornamos educadores. A gente não entrou numa sala de aula para aprendermos sobre didática, sobre a questão de envolver os alunos, ferramentas educacionais, métodos, mas são especialistas em suas áreas. Pelo que eu percebi no teu e-mail, a tua dúvida é se você faz um mestrado, né, e segue adiante ali nos títulos. Ótimo! Se você entra no mestrado ou doutorado, você tem sim, né, uma facilidade maior para ingressar nas instituições. Então eu brinco lá, que se você é pós-graduado lá embaixo, né, você tem que ter muitos contatos, puxar saco de muita gente e fazer aí uma rede muito legal, né, de pessoas que possam te indicar. Se você tem um mestrado, já começa a não precisar tanto, mas ainda precisa de contatos. Contatos para levar teu currículo até o coordenador, para levar para o diretor, para marcar uma banca, para que você possa ir lá e apresentar a tua didática, o teu domínio sobre o conteúdo. Mas, se você é doutor, aí então eu acho que você não precisa de tantos contatos assim. As faculdades, as grandes faculdades que se preocupam com o renome, né, com a qualidade de ensino, estão procurando doutores em várias áreas mesmo. Então, independente da tua área, seja ela qual for, se você for um doutor, a facilidade de acesso às instituições de ensino vai ser bem mais facilitada, né? As pessoas começam atrás de você. Agora, tem pós-graduado, tem um mestre, tem um doutor e você pode ainda ser pós-doutor, ou seja, fazer um pós-doutorado. Aí sim, você pode ter certeza que você pode não ter tantas pessoas na agenda do teu telefone. Se você chegou nesse nível, provavelmente as pessoas estão indo atrás de você. Fulano, vem aqui dar uma aula na minha instituição. Vem aqui palestrar para os meus professores. Vem aqui fazer uma masterclass. As pessoas vão atrás de você. Por quê? Porque o título é muito importante. Eu aprendi aí nesses últimos anos que as instituições valorizam isso. Você pode ser uma pessoa que já viajou o mundo inteiro, que já empreendeu, que tem vários negócios. Você pode ser um diretor de uma multinacional. A instituição de ensino sempre vai perguntar, você quer ser professor aqui? Qual é seu título? Tanto quando você preenche um cadastro, quando você envia o currículo, a primeira coisa que eles olham é o teu título. Infelizmente o título está relacionado a status e na área acadêmica isso é muito importante. Quando a gente vai ler lá uma ementa, quando a gente vai ver a apresentação de curso, eles colocam lá. Tantos por cento dos professores são especialistas, tantos por cento são mestres e tantos são doutores, né? Ou seja, o marketing vende bem quando eles têm doutores, ou até mesmo com um pós-doutorado no corpo docente. Sobre valores, isso vai depender muito da região, do porte da instituição de ensino, mas eu posso te falar assim, que uma média, se você for um pós-graduado dando aula para uma graduação, você vai ganhar lá R$30, R$35 por hora. Você consegue, por exemplo, numa noite, se você trabalhar 3, trabalhar 4 horas, tirar seus R$100, R$120, dependendo muito, né, de como é a instituição. Eu sei que existem instituições que pagam menos, R$20, pagam 17, infelizmente essa é a realidade, mas eu sei que pagam 35, 45, 50, então dependem muito mesmo da estrutura. Se você for um professor de pós-graduação, você pode ganhar R$75, pode ganhar R$100, pode ganhar 80, depende muito da região e também da faculdade a qual você deseja ingressar e ministrar. Eu posso falar o seguinte, por exemplo, eu sou aqui de Curitiba, eu já dei aula ganhando lá R$109 a hora aula, mas já dei aula lá na Bahia ganhando R$75, já dei aula em Santa Catarina ganhando 50, já dei aula em Porto Velho ganhando 100, depende muito. Estou falando de pós-graduação. Em graduação, sempre o valor é menor. Se você for dar aula para mestrado, doutorado, os valores vão ser maiores. Vejam que eu estou falando de instituições privadas, não falei sobre professor concursado e também não falei de professores de ensino médio, ensino fundamental. Por quê? Porque essa não é a minha situação. Eu não gosto de falar sobre um ambiente, dar exemplos a qual eu não estou inserido. Mas convido você que está assistindo esse vídeo, se você é professor do ensino fundamental, ensino básico, médio, se você é professor concursado, escreve aqui embaixo. O que você acha sobre a questão de título, o que você acha sobre a hora-aula, sobre reconhecimento.
O que eu posso falar para você lá de Sobral que me enviou e-mail e para todos que estão assistindo é que vale a pena ser professor. Eu gosto muito de ser educador, desenvolver pessoas, de envolvê-las e fazer em sala de aula elas conseguirem aprender algo que de repente no mercado de trabalho elas não têm a oportunidade de adquirir. Sobre ter títulos, isso vai variar muito a questão de hora-aula. O professor pós-graduado ganha um valor, especialista ganha um, mestre ganha outro, pós-doutorado ganha outro. Vai muito de investimento. Eu sei que investir 2 anos em pós-graduação é cansativo e às vezes é custoso, vai gastar lá seus 15, 20 mil reais. O mestrado, você vai ficar lá 2 anos ou às vezes 3, depende muito da apresentação da tua tese. Mas você vai gastar lá seus 60 mil, 50 mil, e se você for fazer um doutorado, você vai gastar lá 90, 100 mil reais. Essa é mais ou menos a faixa de preço, e doutorado são 4 anos de estudo. Cara, o que você quer? Você quer ser um professor meia boca? Você quer se dedicar integralmente? Porque muitos professores hoje em instituições privadas, o que eles fazem? Eles têm seu negócio, trabalham lá para a sua empresa durante o horário comercial e de noite vão lá e ministram algumas aulas. É esse tipo de professor que você quer ser? Se você tiver bons contatos, pós-graduação já vale. Mas se você quer ser um educador, influenciar as pessoas, ensinar mesmo, e às vezes conseguir só dar aula, aí sim, talvez um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado vai facilitar bastante. Vejo que isso é muito ligado à questão pessoal, né? A escolha qual a gente tem. Eu vejo muitos professores, a qual eu já tive, professores são amigos, que ser professor não é a profissão principal deles, né? Eles são assim, eu sou executivo, mas também dou aula. Eu sou um coach, mas também dou aula. Então isso é muito pessoal. Eu espero que eu tenha aqui agregado algumas informações sobre lato sensu, stricto sensu, sobre questão de hora-aula, que tudo é muito variável. Mas eu acho que a mensagem mais importante é entender o que você quer como educador. Se você quer investir algum tempinho, você vai investir algum tempinho também na tua formação. Se você quer se dedicar integralmente a atuar como educador, você vai se dedicar integralmente na sua formação, na sua educação. Vai pesquisar demais, vai criar aí competências na área qual você quer ministrar. Certo? Professores aí de todo o Brasil, se você gostou dessa mensagem, ou estudantes que se identificaram querem se tornar professores, comenta aqui embaixo. Ajuda a divulgar o canal, compartilha com seus amigos. E se vocês gostarem dessa mensagem que eu estou transmitindo para vocês na área de educação, prometo gravar outros vídeos como esse. Até gostaria de fazer uma série aqui falando sobre a minha vida de professor, compartilhando com vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Continue assistindo os vídeos do canal. Espero que você tenha aí uma ótima semana. Estou gravando esse vídeo antes do carnaval, então aproveite aí o seu feriado e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais!